Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu tô aqui porque eu não sei se muitos de vocês já sabem, mas é o Dia Internacional de Consciência do Autismo, né? E eu achei super importante vir falar um pouquinho desse tema, ao qual eu me dedico há aí mais de 12 anos, né? Nessa linha de trabalho. E assim, eu não vou estar explicando as partes técnicas, o que é o autismo, apesar de que eu acho que essa parte da informação é bem importante, mas tem várias informações disso na internet, e até eu mesmo tenho pensado, como muita gente me pede, né, de estar preparando vídeos também relacionado com esse tema e esclarecendo dúvidas e explicando parte mais técnica. Mas hoje realmente eu quero explicar o porquê esse dia é tão importante, tá? Para mim, desde o meu conceito, mas principalmente para a sociedade e para as famílias que têm um dos seus membros diagnosticado com o transtorno do espectro autista, tá, pessoal? Assim, o autismo, ele muitas vezes ele é invisível aos olhos, né? Não é como, por exemplo, de repente um diagnóstico de síndrome de Down, que você olha e vê que a criança fisicamente tem algumas características próprias. Então, fica mais fácil, né, aceitar ou não criticar ou não julgar quando a criança ou até mesmo o adulto, né, hoje é mais fácil, eu acredito, ou desde a minha experiência eu tenho essa percepção, porque visualmente é mais característico, né? Então é mais fácil a gente enviar aquela mensagem, né, para o cérebro dizendo, olha, realmente vamos ter compreensão, vamos aceitar. Porém, isso não acontece na maioria dos casos do autismo, ao menos que tenha algum outro diagnóstico associado. Mas normalmente são crianças que aparentemente pode ser confundida, né, com qualquer outra criança. E é uma das coisas que dificulta a aceitação e o entendimento, né? Eu já vi muitos casos, às vezes a criança está fazendo aquela birra, né? No supermercado ou na fila, por exemplo, dos parques de atrações. E aí a galera, em lugar de ter aquele olhar de aceitação, de compreensão, de oferecer ajuda, o que faz? Critica. Ai, olha que criança mais mal educada, olha que criança mimada. Pô, não, entendeu? Não. Você não sabe o que está por trás daquela situação, você não sabe o que aquela família está passando, né? Então, eu penso que esse dia é muito importante, porque precisamos, como sociedade, entender e aceitar as diferenças, e principalmente as diferenças que não são visíveis aos olhos. Porque hoje eu estou falando de autismo, mas a gente pode falar de muitas outras coisas, né? Que são as características do espectro autista que nos dificultam entender muitas vezes e aceitar que a criança é assim, tá? Não acredite que existe uma cura milagrosa, porque ela não existe. Não acredite que um método tal vai ser a solução para a sua vida. Não, pessoal. O que o autismo mais precisa, ou as crianças com diagnóstico de autismo, desculpa, é aceitação. É aceitação. Tá? Então, por isso é tão importante esse dia. Porque, assim, é importante que a família, os pais, o irmão, né, aceite a situação? Sim. Mas, com certeza, eles já estão sendo cuidados, acompanhados e amparados. E se não é assim, por favor, façam. Porque realmente é um dos diagnósticos mais difíceis de entender um trabalho de aceitação, né? Então, essa parte familiar me preocupa? Sim. Mas a ela dedicamos atenção. E tem uma outra parte, que é a maioria da população, que é a mais difícil
de tocar, né? O problema não é dele, né? Não, o problema é nosso. O problema é nosso, porque cada vez temos mais crianças com essas características, tá? A estatística americana é uma de cada 68 crianças. Então, se você for pensar, muito próximo seu, com certeza tem uma criança com essas características. Outra coisa é abrir a nossa consciência para a diversidade que existe nesse diagnóstico. Porque pode ser tanto uma criança que não fala, como pode ser sim uma criança que fala e com vontade de se relacionar. Mas talvez a dificuldade dela é em como realizar essa relação, tá? Então, assim, eu não queria entrar nesses conceitos mais técnicos e específicos, mas queria, assim, deixar um vídeo aqui de apoio, de conscientização, né, pessoal, e de luta por um respeito às diferenças que não podemos ver com os olhos, mas que podemos aceitar e entender, tá ok? Bom, pessoal, fiquem ligados que esse mês de abril eu vou estar dedicando muitos vídeos a esse tema tão importante e tão atual. Tá legal? Um beijo para vocês.